Olha lá, então, as sociedades tribais, né, não existe muito essa ideia de trabalho ou de mundo do trabalho que a gente pensa aqui como na sociedade capitalista. É lá, o trabalho ele está ligado a outras dimensões da vida, outras esferas da vida. Então, está ligado à religiosidade, está ligado à questão de ritos, mitos, né, ao sistema de parentesco, né, os parentes, a família. Então, as festas, a artes, então, ao todo da vida social, né, econômica, política e religiosa. Então, é um sentido de trabalho mais totalizante. Então, não tem essa coisa, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou para a igreja, agora como tem na nossa cidade moderna atual, não, nas cidades tribais, era tudo junto. Então, à medida que você está trabalhando, está caçando, pescando, você está educando o filho, você está ao mesmo tempo fazendo um ato religioso, você está vendo aquele ato como um ato sagrado, está fazendo um ritual de passagem, está sendo educativo, está socializando com a tribo como um todo. Então, só um pouco essa questão aí para a gente pensar, e pensar que muitas vezes o trabalho, ele não tem, então, essa dimensão de que você precisa obedecer um horário, um relógio, bater cartão, você tem que ter uma disciplina rígida, que você tem que ter eficiência produtiva e coisa e tal, que você tem que acumular, né? Nas sociedades tribais não tinha essa ideia de acumulação, de você enriquecer através do trabalho, né? Você vai trabalhar à medida que você precisa. Se você plantou lá o seu milho, se você plantou alguma coisa, se você teve uma caça boa e sobrou, não tinha como, geralmente, né, não tem esse lance de armazenamento, né, e tal, né? Como é que você fazia geralmente? Você tinha que consumir aquilo ali antes que estragasse, então você fazia as festas, né? Então faz as festas, às vezes convida tribos vizinhas, ou tribos amigas, ou às vezes até a tribo inimiga, para fazer um acordo de paz, e assim vai. Então tem essa questão do trabalho muito ligada à dimensão da vida ali, mas não enquanto acumulação de riquezas, como a gente pensa aqui muitas vezes vai pensar a concepção de trabalho mais atual, mais do capitalismo, tá? Então, é outra lógica, não quer dizer que eles são vagabundos. O senso comum vai dizer, são vagabundos, não se adequam ao trabalho, não, mas não é isso. É que a dimensão cultural é muito forte, né? Cultura, religião, a questão dos ritos, como falei, da magia, né? Existe uma divisão sexual do trabalho, né? As mulheres fazem umas coisas, os homens outros, mas todo mundo faz quase tudo, né? E não tem essa questão, assim, a especialização da divisão social do trabalho, como o Durkheim pensava, né? Que cada um tem uma especialização, não é na tribo ali, você tem que aprender a fazer quase tudo e dar conta, né? Hoje vê uma divisão mais sexual do trabalho, na questão da guerra, por exemplo, quem são os guerreiros, né, e das mulheres, dependendo da tribo, né, porque às vezes tem tribo que tem mulheres guerreiras também, né, então tudo essa questão é um pouco relativa também. Então seria o seu trabalho nas sociedades mais tribais, e não tem essa dimensão do trabalho punitivo, né, o trabalho às vezes ele tem um sentido muito mais lúdico, então você trabalha 3, 5 horas, beleza, e você vai se interessar por outras esferas da vida, vai se preocupar em viver. Às vezes, nas sociedades nossas, dependendo das pessoas, elas trabalham, tem aquelas pessoas que são loucas por trabalho, o workaholic que fala, né? Tem isso muito nas sociedades japonesas, né? Às vezes trabalha 15 horas por dia e trabalha um monte e aí não tem tempo de viver. Então, nas sociedades tribais não era essa dimensão. Na questão da sociedade greco-romana, né, o trabalho ele era um trabalho mais ligado, então, à questão da a organização da sociedade greco-romana, como ela é organizada, é trabalho escravo, né? Para alguns filósofos gregos, né, alguns políticos romanos, poder fazer política, fazer guerra, liderar exércitos, coisa e tal, tinha que ter escravos trabalhando. Então, o escravo era um não cidadão, geralmente as pessoas, então, que não eram proprietárias não eram tidas como cidadãos,
e tinha uma divisão muito grande de trabalho intelectual e trabalho manual, braçal, que geralmente tinha uma noção meio que negativa, uma concepção negativa do trabalho, né? Quem trabalha de maneira braçal tinha muito isso, isso vem, um pouco fica hoje em dia essa concepção também, né? Mas vem lá da época da Grécia e da Roma antiga. E tinha uma divisão, que aí o Aristóteles coloca, ali está colocando a Hannah Arendt, mas é a pensadora alemã mais atual, mas era do Aristóteles, que era a concepção de labor, poiesis e praxis, né? Então, a ideia de labor, que eles falam, vou fazer um trabalho lá no laboratório, né? Labor, laboratório, olha. Mas vem do latim, né, o labor da questão de trabalho enquanto labuta, né? Esforço físico mais voltado para a sobrevivência do corpo, né? E muito ligado ao ritmo da natureza. Então, o trabalho do agricultor, trabalho de parto. Então, tem uma questão mais do esforço físico, mais do manual mesmo, né? A poiesis seria um trabalho mais criativo, mais artístico, de criação. Por isso vem a poesia, né? Se cria, né? Então, é fazendo fazer, no criar, no fabricar alguma coisa. Então, seria um meio termo entre o labor e a praxis, né? A praxis seria o discurso geralmente político, seria a das pessoas públicas, né? Que na Grécia Antiga tinha muito essa questão da agorá, da praça pública, se discutia as questões da cidade, quem que deveria decidir algo ou não na cidade. Então, esse espaço da política seria a praxis, tá? Então, e depois, então, e falar na Grécia Antiga também tinha os mitos, né, que também colocavam um pouco aspectos positivos e negativos sobre o trabalho, mas tinha uma questão muito do negativo, que tinha a ideia dos mitos lá do Prometeu acorrentado, em que os deuses tinham colocado ele acorrentado, ele trabalhava de dia, e à noite ele não tinha muito sossego, porque os corvos iam lá bicar ele, né, o fígado dele. Então a ideia do trabalho um pouco uma punição, um castigo dos deuses, né, e isso também remete ao cristianismo, a questão do castigo, né, depois que Adão e Eva fizeram o pecado original, aí Deus lavou as mãos e falou assim, agora vocês, isso está lá no Antigo Testamento, vem dessa ideia também, né? Vocês vão se sustentar vão ter o pão com o suor do seu próprio rosto, né? Uma coisa assim. Estavam no paraíso, não obedeceram, então é a dimensão meio negativa do trabalho, a concepção negativa, trabalho enquanto castigo, e que vai depois orientar toda a Idade Média, né? Tanto a alta Idade Média como a baixa. Depois, com a baixa Idade Média, essas concepções vão mudar. Então, com a decadência da escravidão e também da invasão e a invasão dos bárbaros, há as transformações em relação ao trabalho, que reorganizam a sociedade feudal. A terra vai ser, isso a gente vai estudar a história, né? Mas a terra é o principal meio de produção, e os camponeses e senhores feudais, né, vão ter uma relação aí bem hierarquizada, e os camponeses, os servos, vão só poder usar a terra, e em troca eles devem, né, todo um conjunto de lealdades e obrigações para os senhores, que aí tem a corveia, banalidades, várias coisas assim, ou eles trabalham 4, 5 dias para o senhor e só 2 dias para a sua própria subsistência. Eles meio que sobreviviam, e quem vivia mesmo eram os nobres e o clero, né? O clero ficava lá orando, e esses trabalhos eram importantes na sociedade feudal. Quem salvava o mundo era os religiosos e a nobreza, os militares. E quem realmente trabalhava era bem desvalorizado, digamos assim, né? E tinha uma concepção um pouco negativa, enquanto você está sendo servo porque Deus quis assim, porque tu cometeu muito pecado e por isso tem que se sacrificar. Então o trabalho tinha essa dimensão muito de castigo também, né? Ou como também um instrumento de tortura, que é o chamado tripalho, né? O trabalho vinha da ideia de tripalho, instrumento de tortura. Era considerado uma maldição, e a quantidade, então o trabalho era considerado uma verdadeira maldição, deveria existir somente na quantidade necessária para a sobrevivência, não tendo um valor em si. A igreja considerava o trabalho como resultado do pecado, como falei para vocês, e depois a igreja mesmo vai mudar essa concepção com a reforma protestante, né? Calvino e Lutero vão mudar, vão colocar o trabalho como
que dignifica o homem como um positivo e como também um agente de acumulador de riquezas, que isso vai dar também uma das bases para surgir o capitalismo. É isso, pessoal. Então, a aula de hoje seria isso.